Tem como título As Bodas em Caná da Galileia. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinhos. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Como este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, o livro de João, os 11 capítulos primeiro, fala da glória de Jesus e dos 7 grandes sinais de Jesus. Os 10 últimos capítulos do livro de João, Jesus recebe a glorificação, quando ele é glorificado pelo Pai. E aqui em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, vai falar acerca do casamento. Então, Jesus, quando chamou Filipe e Natanael, a Bíblia diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, que fora convidado. A mãe de Jesus estava ali naquele casamento. A mãe de Jesus estava ajudando ali nos preparativos. E Jesus também foi convidado para esse casamento juntamente com os seus discípulos. E José não aparece aqui. Provavelmente José já tinha falecido. Então, meus amados irmãos, o que eu aprendo com Cristo Jesus é que ele é convidado, e sendo convidado para o casamento, ele está lá se alegrando junto com as pessoas, ele está lá feliz juntamente com as pessoas, assim como eu e você. Deus não criou nós para ficarmos isolados, para nós ser monge, mas Deus criou nós para nós termos relação social entre irmãos e entre parentes, entre amigos. Quando alguém te chama para uma festa de aniversário, quando alguém te chama para uma festa de casamento, você sendo cristão, você vai lá, e às vezes eles chamam você para orar, para abençoar, e quem sabe através da sua oração as pessoas possam conhecer a Cristo Jesus. Jesus foi convidado para o casamento, e ele está lá se alegrando juntamente com as pessoas, se alegrando juntamente com aquele casal. E o interessante é que Jesus Cristo é a nossa alegria de viver, ele é a nossa felicidade. E se tem algo que Deus faz no casamento, a primeira constituição foi o casamento constituído por Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24, disse Deus: deixará o homem o pai e a mãe, e unirá a sua família, e ambos serão uma só carne. Deus abençoou o casamento. Deus foi quem fez o casamento de Adão e Eva, e esse sinal, e tudo que Jesus fez, e tudo que Deus fez naquela instituição, nós seguimos até os dias de hoje. O casamento é uma dádiva de Deus. O
casamento é a fonte da felicidade do homem e da mulher. Assim como a minha esposa Débora me completa, assim eu completo a minha esposa. É a fonte da felicidade. Deus não fez homem com homem para viverem juntos. Deus não fez mulher com mulher para viver junto. Porque se ambos estiverem juntos, não procria. Homem com homem não tem como procriar. Mulher com mulher não tem como procriar. Mas quando Deus fez homem e Deus fez a mulher, para ambos unir e construir uma família, para ambos construir um lar. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi convidado para aquele casamento. E o primeiro milagre Jesus fez foi o milagre da transformação. Então, ali, Jesus Cristo naquele casamento, Ele santificou tanto a instituição do casamento, como Ele santificou a cerimônia do casamento. Casamento é uma dádiva de Deus. O homem e a mulher se unem, ambos são uma só carne. O que Deus uniu, o homem não pode separar. O que Deus abençoou, está abençoado. Então está ali, a mãe de Jesus, convidada para o casamento, está ajudando nos preparativos. Jesus Cristo foi convidado, juntamente com os seus discípulos, para aquele casamento. E o que não pode faltar? Primeiro, Jesus deve ser o convidado para esta festa. Se Jesus Cristo não estiver no lar, o lar se torna um lar em contenda, um lar de briga. Se com Jesus Cristo já é difícil, agora imagine um lar sem Jesus Cristo. Então é preciso Jesus Cristo ser o convidado do nosso lar. É preciso Jesus Cristo ser o convidado da nossa família. É preciso Jesus Cristo fazer morada na nossa casa, no nosso lar, para que nós possamos ter um lar feliz, para que nós possamos ter um lar abençoado. Porque sem Jesus Cristo não dá. Sem Jesus Cristo a família não dá para caminhar. Nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa família. Jesus Cristo é o nosso sentido de viver. Jesus Cristo é a transformação da qual o homem, da qual a mulher precisa. Segundo, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar a alegria no casamento. A mãe de Jesus estava ali, preparando os preparativos. Ela estava ajudando ali aquele casal naquele casamento. E o casamento de antigamente é diferente nos dias de hoje. Nós primeiro casamos, nos dias de hoje nós casamos no cartório. Aí depois, quem tem dinheiro faz um casamento na igreja, e Deus abençoa. Mas quem não tem, o pouco dinheiro que tem, dá uma entrada para comprar uma casa. Então nós casamos no civil e depois viemos aqui e Deus abençoa o nosso casamento. Mas no Novo Testamento o casamento era diferente. O jovem conhecia a moça e ambos o jovem ia lá e chamava a família da noiva e juntava com sua família e fazia um contrato. E através daquele contrato os dois já se declarava homem e mulher. E demorava 1 ano para o casamento. Aí depois de 1 ano, o jovem ia lá na casa da menina, da sua mulher, da sua esposa, junto com seus amigos, e trazia para a sua casa. E ali eles faziam a festa cerimonial. E essa festa durava aproximadamente 1 semana. Imagine, se nos nossos dias um dia de festa, no Novo Testamento era 1 semana de festa. Então tinha muita comida, tinha muita bebida, e as pessoas festejavam, se alegravam no casamento. Então esse casamento não podia faltar a comida, porque era 1 semana. Não podia faltar a bebida, porque no Oriente Médio eles eram hospitaleiros. Eles tratavam bem as pessoas que recebiam o convite. Então as pessoas que eram convidadas eram bem recepcionadas. E se na festa faltava a comida ou faltava a bebida, como os orientais eram hospitaleiros, era capaz de o casamento ser frustrado. Frustrado em maneira que eu estou falando é de decepcionado. Um casamento que foi marcado
por falta do alimento ou por falta da bebida. Então o casal era como se fosse humilhado, era como se fosse rejeitado, era como se fosse um casal que passou por aquela decepção, porque na festa do casamento faltou alguma coisa, e não podia faltar algo ali no casamento, porque senão a festa ia ficar feia. As pessoas iam falar a vida toda: olha, nós fomos naquela festa e faltou isso ou faltou aquilo. Mas na festa não pode faltar Jesus, porque Jesus é quem completa a nossa festa, Jesus é quem completa a nossa alegria, Jesus é quem completa a nossa felicidade. Então, meus amados irmãos, os serventes não viram o problema daquela festa, faltou o vinho. O mestre Sala não viu o problema que estava acontecendo, porque também ele não enxergou o vinho que tinha faltado. O noivo também não enxergou o vinho que tinha faltado. Mas uma mulher chamada Maria, ela viu aquele problema. Então, vendo aquele problema que estava acontecendo no casamento, a falta do vinho, ela não espalhou para todo mundo daquela festa, ela não falou com todo mundo, mas ela levou o problema àquela pessoa que poderia resolver o problema. Ela não foi para A nem para B, mas ela foi para a pessoa certa. Ela foi até Cristo Jesus e levou o problema até Cristo Jesus. Eu não sei o seu problema, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas faça como Maria, leva o problema até Cristo Jesus. Um conselho eu te dou: você está com problema, você está passando por momentos difíceis na sua vida, faça como Maria, vai até a Cristo Jesus, se prostra diante de Jesus, abre o seu coração para Ele, e Ele vai resolver o problema da sua vida, e Ele pode tudo, Ele tudo fará na sua vida. E Maria levou o problema até Cristo Jesus. Maria não resolveu o problema, mas ela levou o problema a quem poderia resolver o seu problema. Então ela está lá, diante de Cristo Jesus, e Jesus disse: mulher, não é chegado a minha hora. Parece que Jesus Cristo foi ignorante com ela, parece que Jesus Cristo foi ignorante com a sua mãe, mas quando ele disse a palavra mulher, ele estava dizendo mulher, era uma forma de tratamento, uma forma de cuidado, uma forma de respeito. Ele estava dizendo senhora, ele estava dizendo madame, ele estava respeitando, ele estava honrando a sua mãe. E quando Maria levou o problema para Cristo Jesus, ela sabia o tempo de Deus, era o tempo de Deus na vida do seu filho Cristo Jesus, era o tempo de Deus na vida de Jesus Cristo, para ele se manifestar na face da terra, para ele cumprir o seu primeiro milagre na face da terra. Então ela está diante de Cristo Jesus, ela levando o problema para Cristo Jesus, ela estava dizendo: você agora não é meu filho, agora você é meu Senhor, porque Jesus Cristo estava ali iniciando o seu ministério. O seu ministério era iniciado a partir dali. Ele não estava mais na tutela da sua mãe, mas ele estava na tutela do Pai Celestial. Ele agora não estava à disposição da sua mãe, mas ele estava à disposição do Pai que está no céu. Ele não veio para servir, mas Jesus veio para servir o Pai Celestial. Então ela levou o problema até Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluias. E precisamos levar o problema à pessoa certa, precisamos levar o problema da nossa vida até Cristo Jesus, precisamos rasgar o nosso coração diante de Cristo Jesus. Nós temos que chegar humildemente até Cristo Jesus e derramar em seus pés. Precisamos aguardar também o tempo certo de Jesus. Aí Maria disse aos serventes: fazei tudo o que ele disser. E existia 6 talhas de pedra, e cada talha cabia 100 ml, ou seja, 600 ml. Então Maria passou a responsabilidade para Jesus. Maria passou a responsabilidade para aquele que pode resolver tudo. Ela disse: fazei tudo o que ele disser. Maria não era uma deusa, mas ela era um instrumento usado por Deus, assim
assim como eu e você. Maria não era uma deusa, mas ela disse: fazei tudo o que ele disser. E nós vivemos nos nossos dias, como diz o livro de Romanos, que o homem deixou o seu Criador, está adorando a criatura. O homem deixou de servir a Deus, está servindo a criatura. O homem está diante do homem e se prostrando diante do homem. O homem prostrando diante de papa, o homem prostrando diante de imagem, o homem prostrando diante de todas as coisas criadas pela mão do homem. O homem adorando o homem adorando imagens feitas por mão do homem, o homem adorando animais, e esqueceu o seu Criador e está adorando a criatura. A Bíblia diz em Salmo de número 115, Salmo de número 135, o livro de Isaías e outros livros fala que o homem pega o barro, a pedra, o metal e faz um boneco de barro, um boneco de barro, um boneco de pedra, um boneco de metal, faz um boneco. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. E a Bíblia diz que não há nele um espírito. E aquele boneco, aquela imagem não pode fazer nada por você. E a Bíblia deixa bem claro: o que resolve não é aquela imagem na sua vida, mas é o que está por trás da imagem, que são os demônios, que faz um falso milagre. São demônios que estão atrás daquelas imagens. E o homem deixando de adorar o Criador e adorando a criatura. Se você digitar no Google, você vai ver o homem serpente. O homem olhou para a serpente e de repente ele diz: eu quero ser igual a serpente. Corta a língua fica em dois, faz uma tatuagem igual a serpente, fica parecendo um demônio. Deus faz bonito, o homem vai lá e adora a imagem criada por Deus, e adora a serpente. O homem tigre, o homem, no seu uso natural, ele deixou o seu uso natural para servir, para adorar o tigre, e fez a imagem e semelhança do tigre, deixou a imagem do Deus vivo. Mas Maria aqui está dizendo: fazei tudo o que ele disser. Ele não era mais o filho de Maria, mas aqui, naquele exato momento, Jesus era o Senhor de Maria, e ele estava apontando para aquele que vive, para aquele que reina, o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor dos exércitos, aquele que é o autor, o Criador da vida, aquele que é o Rei de Israel, o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Ela está apontando para Cristo Jesus e está dizendo: fazei tudo o que ele disser. E Jesus disse: enchei as talhas. E os serventes foram lá e foi enchendo as talhas. E quando todas as 6 talhas estavam cheias, estavam cobertas, eu aprendo algo importante com aqueles serventes. Quando Jesus deu uma ordem para aqueles serventes obedeceram a Cristo Jesus. E nós temos que ser ovelhas e não bode. Nós temos que obedecer, nós temos que ser instruído pela palavra, nós temos que obedecer a palavra. Esdra propôs em seu coração de buscar a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus e ensinar os mandamentos, os estatutos para o povo. Esdra propôs em seu coração de obedecer a palavra de Deus, e esses serventes obedeceram a voz de Jesus Cristo. E assim nós temos que obedecer a voz de Jesus Cristo, nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque Deus está falando conosco. Porque a Bíblia diz: é melhor obediência do que o sacrifício. Eu posso andar de joelho daqui lá na torre do bairro de joelho, mas do que adianta o sacrifício? Melhor é obediência. Eu estava lá no meu serviço, os adolescentes em conflito com a lei. Eu fui servir o café deles às 7 horas da manhã. Eles disseram: nós não queremos. Eu falei: o que vocês têm? Nós estamos fazendo jejum. Eu falei: vocês estão na bênção, né, irmãos? Aí eu fui 9 horas, Aí eu fui novamente, servi o café. Eles disseram: nós não queremos. Aí eu falei com eles: qual é o propósito do jejum? E eles disseram: é porque nós estamos orando a Deus aqui, jejuando, é porque quando chegar a audiência, para o juiz liberar logo nós. Eu falei:
mas quando se isso acontecer, vocês vão mudar de vida? Vocês vão parar de matar, roubar e destruir? Eles disseram não. Eu falei, então vocês estão fazendo sacrifício de tolo. É melhor obediência do que o sacrifício. Deus não quer que você se martiriza. Deus não quer que você faça igual os profetas de Baal. Estavam se rasgando todo e clamando Baal, clamando, mas Deus ouviu a voz de Elias que obedecia a Deus. Melhor é a obediência do que o sacrifício. Então esses serventes aqui serviram a Deus, esses serventes aqui obedeceram a Cristo Jesus, e eles encheram a talha, e a Bíblia diz que Jesus falou, agora pega a água e leva ao mestre-sala. Quando eles encheram o litro d'água, a Bíblia não fala litro não, mas eles pegaram a água, aí quando tiraram a água transformou em vinho. Ei, meus amados irmãos, Jesus transforma a nossa vida para melhor. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar a água em vinho. É assim que Jesus Cristo faz na nossa vida. Ele transforma a nossa vida para melhor. Antes nós estávamos nesse mundo, na escuridão do pecado, nós estávamos no lamaçal, nós estávamos na escuridão, mas Jesus Cristo transformou o velho homem para o novo homem, a velha mulher para a nova mulher. Jesus Cristo transforma para melhor. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que cometia adultério não comete adultério mais, aquele que vivia armando contenda não arma contenda mais, aquele que vivia no lamaçal do pecado já não vive mais, porque teve um encontro com Jesus, e a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma, porque Jesus transformou a sua vida, transformou o seu caráter, transformou a sua vida para melhor, a sua ética, transformou a sua moral, transformou a sua vida. Ele agora é um novo homem, ela agora é uma nova mulher. Aí talvez você me diz, mas irmão, mas por que aquele irmão continua aquele velho irmão? Mas por que aquela irmã continua aquela velha irmã? É porque eles entraram no Evangelho, o Evangelho não entrou neles ainda, é porque eles não teve um encontro com Cristo Jesus ainda, porque a partir do momento que eles tiveram um encontro com Cristo Jesus, a vida deles nunca mais vai ser a mesma, mas Jesus transforma e transforma para melhor. Jesus Cristo transformou a água em vinho, e Jesus Cristo pode te transformar. Glórias a Deus, aleluias. E o vinho foi levado ao mestre-sala. Aí ele pegou o vinho, tomou do vinho, e ele disse, esse vinho é bom. Ele chamou o noivo e disse, que negócio é esse? Todos os casamentos que eu vou, eles primeiro oferecem o vinho bom, aí depois que os pessoal estão alegres, só vem os vinhos ruins. Mas você fez o contrário, você ofereceu primeiro o vinho ruim, e agora ofereceu um vinho que eu nunca tomei um vinho igual a esse. É porque o primeiro milagre de Jesus Cristo é transformar a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus Cristo é transformar a nossa vida para melhor. O novo homem e a nova mulher. Talvez você estava lá no mundo, aí você aceitou Cristo Jesus como seu Salvador, e as pessoas apontavam para você e diziam, você não vai ficar 3 meses, você vai voltar atrás, você vai ser um dos nossos novamente. Mas você foi transformado por Cristo Jesus, e você já tem anos e anos na presença de Deus, e você está caminhando com Cristo Jesus. É porque houve uma mudança radical. A primeira transformação é água em vinho. Jesus Cristo transformou o velho homem para o novo homem. Eu já vi Jesus Cristo transformar traficantes de alta periculosidade em homens transformados pelo poder da palavra. Eu já vi Jesus Cristo transformar mulheres que faziam vida em mulheres que construíram um lar. Raabe era uma prostituta, e a Bíblia diz que quando ela teve um encontro com Deus, a vida dela nunca mais foi a mesma, e ela fez parte da genealogia de Jesus Cristo. É porque Ele transforma a nossa vida, e transforma a nossa vida para melhor.
Então, meus amados irmãos, os milagres que Jesus Cristo fez tinha um significado. O mestre Sala não sabia que Jesus Cristo transformou água em vinho. O noivo não sabia que Jesus Cristo transformou água em vinho, mas os serventes sabiam, e os discípulos sabiam. E porque os discípulos sabiam, a mensagem que significa da água transformada em vinho é que o nome de Jesus Cristo foi glorificado. E é assim o mundo. Qual é a mensagem que nós passamos através da água transformada em vinho? Assim é o mundo. O mundo oferece o melhor, e nós vivemos no mundo, provamos as coisas do mundo. Aí o mundo vai lá e nos fisga e nos prende. Aí as coisas boas que o mundo ofereceu agora se transformam em amarga. Agora nós estamos se deteriorando, se decomposando, nós estamos indo de mal a pior, nós estamos morrendo. Mas Jesus Cristo não, Ele transforma para o novo, Ele transforma a cada dia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E vai haver um dia que nós que fomos renovados, que nós fomos transformados, vai haver um dia que nós vamos provar de uma bênção, e vai ser a maior das bênçãos, que vai ser a vida eterna, que vai ser viver no reino eterno. Essa vai ser a maior das bênçãos, porque Ele transforma para melhor, e o mundo do melhor para o pior. E Jesus Cristo vai transformando a cada dia o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa vida, a nossa ética, a nossa moral. Ele vai transformando a cada dia, a partir do momento que nós se entregamos para Ele. Assim como a água foi trago até Cristo Jesus, assim somos nós temos que ir até Cristo Jesus para Ele fazer uma transformação de vida. Também uma outra mensagem é que as talhas de águas que estavam vazias representam Israel. Israel era a noiva de Deus. Deus era fiel, Israel era infiel. Israel vivia de aparência, por fora estava bonito, mas por dentro estava vazio, não tinha água. A água representa a purificação. Então, Deus que nos purifica. Então, Jesus Cristo trouxe a plenitude da qual nós precisamos. Jesus Cristo trouxe a alegria onde havia decepção. Jesus Cristo trouxe a luz aonde havia as trevas. E Ele é a nossa transformação. E que Jesus Cristo possa nos transformar dia após dia. Glórias a Deus, aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.